Então, assim, eu acho que é válido, que é o que a gente falou também sobre a regra, né? A gente ter a regra, nossa regra, nosso guia é o GPS. Nós vamos Uhum. contar essa história agora. Primeiro conta, quantos anos você tem, qual cidade que você está, como é que você chama, o que que você faz, conta. Meu nome é Juliana, né? Eu tenho 39 anos, eu moro em Canoas, né? Que é a região metropolitana de Porto Alegre, né? Eu sou contadora, né? Tenho dois filhos, que é o Enzo, de 5 anos, o Miguel, de 3 anos, e, e sou casada com o Peter, né? Já estamos juntos há 15 anos. Esse Peter é demais, hein? Ou é você, Ju? Quem será? Os dois. É os dois, né, Lu? É um conjunto. É o conjunto. Ó, a Fernanda, tô te vendo aqui, prima. Tá lindona. Essa prima sua tá lindona mesmo. Tá uma gata, uma gata. Vou contar essa história, Ju? Conta aí. Vamos. Desde que você começou a aplicar a metodologia do movimento Change, quantos quilos já se foram? 18 quilos, Lu. 18 e eu já tô chamando os 20 já. Já tô. Já tá anos 20. Já tô. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Tem 5 meses, quase 6 meses, que a Ju começou essa jornada. Como é que você Uhum. estava, Ju? 6 meses atrás, vai lá atrás. Como é que você estava se sentindo antes de vir para o movimento Change? Na verdade, assim, né, Lu, eu já tava acima do peso fazia mais de 10 anos. Eu fiz, assim, meio que uma retrospectiva, né? Há mais de 10 anos, assim, eu já tava numa situação já de obesidade, né? Porque aí, tipo, que nem eu e o Peter, a gente se conhece faz 15 anos, né? E aí, quando a gente se conheceu, a gente era magrinho, né? Eu tinha 54 quilos, 55 quilos quando conheci ele. Aí a gente começa a namorar e tal, daí os programas vão mudando, né? A gente começa a engordar um pouquinho, mais um pouquinho, vai indo. E aí tu vai aceitando 2 quilos agora, mais dois, né? E no fim, eu cheguei a quase 35 quilos a mais, né? Porque eu tenho 1,58 m, né? E eu estava pesando quase 90 quilos já, Lu. Olha só. Quase 90. Então, assim, eu já estava na obesidade 3, né? Aí esses dias me perguntaram assim, uma pessoa que me conheceu já, gordinha, assim, né, e viu que eu tinha emagrecido, ai, mas tu emagreceu bastante, né? Daí eu disse sim. Ela, ai, mas tu tinha engordado por causa da gestação? Aí eu disse não, porque a pessoa sabe que eu tenho dois filhos pequenos, né? Daí eu disse não, quando eu engravidei dos meus filhos, eu já estava acima do peso. Inclusive emagreci na gestação, porque eu tive diabetes gestacional nas duas gestações, tive que tomar medicamento, inclusive, tive que usar insulina, né, durante a gestação, né, para controlar a glicose, né? Então, durante a gestação, eu tive que fazer um acompanhamento, assim, uma restrição total, né? Aí foi uma dieta totalmente restritiva, né? Durante uns 3 meses, mais ou menos. E aí, quando eu ganhei os meus bebês, eu tava com menos 10 quilos, Ai, né? que É, então assim, mas eu já tenho história, que a família do meu pai é uma família de origem italiana, né? conta. A família italiana já tem esse histórico, né, de viver em função da comida, né? Gosta de comida com massas, né? E churrascos. Eu lembro assim da adolescência, assim, das reuniões familiares que a gente fazia na casa das minhas tias. Era assim, refeições, né? Tipo, o almoço começava com uma sopa de capelete, né? Aí depois vinha uma saladinha e mais um monte de carne, assim, um monte de churrasco, né? E outra maionese, massas, né? Aí depois do almoço ainda vinha assim um banquete de sobremesas. Então assim, a gente passava o dia inteiro comendo, né? Então, assim, eu aprendi desde nova, assim, que tinha que comer bastante, né? Comer era importante, as reuniões era para comer, entendeu? Quando tinha uma festa, sempre rolava assim, ai, não vamos nem almoçar porque tem festa hoje, né? Então, assim, é uma questão bem cultural, assim, bem, né? A família, né? A gente traz isso já da família, né? Dos nossos hábitos familiares, na verdade, né? Então a gente acaba carregando isso, a gente vai encontrar os amigos, vamos comer e beber, sempre pensando assim no excesso, sempre no exagero, né?
E aí isso vai levando a gente sempre ter esses aumentos de peso, né? Porque a gente sempre é muito exagerado, E a gente né? A gente não. acaba acreditando que é por herança genética É, mesmo, né? Família, todo mundo é, assim, todo mundo assim. exatamente. A família do meu pai são todos, né, acima do peso, são todos gordinhos e tudo mais. E eu sempre achei que, bom, depois dos 30 principalmente, né, que tem aquela questão, ai, depois dos 30 o metabolismo muda, não tem o que fazer, né? Aí eu já tenho essa carga genética da família que é toda já mais cheinha, né? E aí eu disse, bom, né, com o tempo eu cansei, fui sempre tentando, mas que nem eu disse, né, Lu? A gente tá sempre naquela esperança e na segunda-feira recomeça a dieta, né? Sempre naquela esperança assim, mas segunda eu começo de novo, né? Mas assim, nunca não surtiu efeito, né? Não surtia o efeito, né? Que nem aí agora com a questão da pré-diabetes mesmo. Eu Até comecei a fazer porque, academia. vou até aproveitar para te completar, não surtir efeito, porque a gente faz direitinho no final de semana, passa na semana, né? Semana Passa fome, aí chega no final de semana. engorda 3 quilos. Eu vi uma pessoa falando aqui, por isso que eu lembrei. Ai, comigo É. também é assim, eu faço tudo direitinho, mas chega no final de semana, não é só com você, não. Viu? Todo mundo faz assim, todo mundo que faz dieta restrita, que sofre sem Uhum. poder comer nada, e não é culpa de você que está aí do outro lado, não. A culpa é do caminho que você tinha escolhido. Porque quem é que Uhum. aguenta ficar sem comer as coisas que gosta? E vou aproveitar também que a gente está falando da idade, você falou depois dos 30 o metabolismo fica lento, que a gente acha que não tem mais jeito, a gente acha Uhum. mesmo, o metabolismo fica lento mesmo, mas tem jeito. Vou aproveitar para responder a Simone, que escreveu: ela tem 39 anos, ainda não está nem nos 40, para ela é fácil, e quem tem 50? Então, Uhum. Simone, eu emagreci com 44, na menopausa, né, toda ferrada já, eu emagreci 54 quilos sem fazer dieta, usando a metodologia. Depois que acabar essa live aqui, você primeiro fica aí para você escutar essa história da Ju. Depois que acabar, você vai no meu feed, você vai desmaiar com as pessoas que já passaram dos 50, dos 60, dos 70. Aliás, não precisa nem sair da live, porque a Euseli está assistindo aqui, ela pode contar. Ela tem 72 anos, ela pode te contar como é que ela emagreceu sem deixar de comer os cacetinhos dela que ela gosta. Ô, Ju, aí conta então. Paramos nessa parte aí que, além de tudo, né, de estar acima do peso, aí as roupas não ficam boas. Você estava nervosa com isso? Ai, Lu, na verdade, assim, essa parte eu já tinha cortado, né? Porque as minhas roupas eram sempre assim, calça preta e uma blusa, né? Uma blusinha assim e pronto, né? Já para esconder, né? Sempre querendo esconder o máximo Ó, possível, preto. né? É, só preto. E a questão das fotos também, né? Que nem a gente já não tira mais fotos, né? Porque a gente, na verdade, a gente engorda e a gente não se vê da forma como a gente tá, né? E eu não me via. Hoje que eu paro para olhar as fotos, eu vejo que quando eu me olhava no espelho, eu não me enxergava como eu realmente estava, né? Aí o que que acontecia? Eu tirava a foto, eu olhava para a foto e eu não gostava do que eu via. Eu disse, né? Tipo, não gosto de tirar foto. E aí eu não tirava foto. Ou quando eu tirava, eu me escondia, eu tentava, né, ficar meio de ladinho, me escondia atrás das crianças já, depois que tinha filho, né? A gente já se esconde atrás dos filhos, né? Já começa a fazer assim, já tirar fotinho meio do alto, assim, para não parecer assim, né, o rostinho mais cheinho, né? Então, assim, a parte Aí das roupas eu já. você se descobriu ainda pré-diabética. Aí com 38 anos, logo depois que eu fiz 38 anos, aí eu fui fazer os meus exames de rotina e aí descobri a pré-diabetes. Aí, na verdade, para mim já virou um pesadelo, né? Porque aí a minha preocupação real, eu já tinha me acostumado com a questão de ser gorda, né? Vamos lá, a gente não gosta de falar isso, mas eu já tinha me acostumado, né, com a função de que, com a situação de que eu era gorda e eu não ia emagrecer, eu já estava conformada com isso, né? Então eu já não me importava mais, né? Embora continuasse tentando, né, cada segunda-feira recomeçar a minha dieta, né? E aí, com a pré-diabetes, realmente a minha preocupação ficou real,
né? Até por todo o histórico que tu falou, né? Do meu pai, né? Que meu pai tem uma série de doenças, né? E eu, como acompanho isso, como filha dele estando próxima, acompanho isso e acompanho a evolução dessas doenças ao longo do tempo. Aí eu fiquei muito preocupada, porque assim, no meu caso já estava começando a aparecer, a conta já estava vindo mais cedo, né? Porque o meu pai descobriu os problemas dele, eu lembro que eu acho que ele já tinha mais de 40, né? Quando começaram a aparecer os problemas. E aí, para mim, já eu disse, opa, mas eu tenho 38, né? E aí, ainda com 35, eu tive que tirar a vesícula já, que eu já achei também super precoce, né? Porque o meu pai e minha mãe também tiraram a vesícula já próximo dos 50 anos, né? Aí eu já, quando aconteceu essa questão da vesícula, eu já fiquei, assim, meio preocupada, mas não era nada assim também tão grave, né? Uhum. Mas aí quando apareceu a pré-diabetes, a médica disse, olha, e aí foi a médica que me acompanhou durante a gestação, e aí ela viu que eu tinha emagrecido, e aí ela viu que eu já estava acima do peso de novo, já estava lá da onde eu tinha partido, né? E aí ela disse, olha, ou tu tem uma chance, tu tem 2 anos para regularizar o teu peso, né? Para emagrecer e regularizar a tua diabetes, né? Senão, depois de 2 anos, ela vai se estabelecer uma diabetes, tu vai ter que fazer acompanhamento, tomar remédio pro resto da vida, né? E aí eu fiquei bem preocupada com isso, né? E aí eu comecei de novo, né? Daí ela até me indicou uma nutricionista, olha, no meu plano de saúde tem nutricionista, né? Mas aí, eu não tenho paciência, sabe, de estar indo lá. Eu já tinha feito acompanhamento com a nutricionista no plano e tudo, ia lá mensalmente, né? Saía de lá com aquela lista de coisas para comer, se pesava e tal. Ficava naquela obrigação, assim, aquele medo, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter perdido pelo menos 1 quilo, né? Então, assim, exagerava, chegava numa semana antes, daí fechava a boca para pelo menos, né? Também fiz isso demais, misericórdia. Então, assim, eu não tava com paciência nem tempo para fazer isso, né? Daí ela me indicou, olha, eu tenho uma nutricionista aqui no consultório, quem sabe tu tenta e tal, não sei o que. Eu disse, tá, vou tentar. Mas aí, de novo, foi a mesma coisa, entendeu? Aquela questão da lista, né, do que comer, né, de fazer o acompanhamento mensal, né? Eu acho que isso gera uma tensão até maior, assim, de tu ter que ficar, de tu não ter a liberdade, né, de tu ficar presa ali naqueles alimentos e daqui a pouco tu tem vontade de comer outra coisa, mas é aquela lista ali que tu tem que seguir, né? Eu acho que esse que é um dos grandes problemas das dietas tradicionais, né? Ô, Ju, e por que você falou sim para o movimento Change? Como é que foi essa história? Olha, Lu, daí, como tu falou, eu comecei a academia, né? Então, assim, 1 ano e 3 meses, né, fazendo essas dietas, né, e indo na academia, eu emagreci 6 quilos, né? E sendo bem sincera, ainda desses 6 quilos eu ainda tive ajuda de gastroenterites que eu tive aí no meio do caminho. Nem foi, os 6 quilos nem O foi o resultado. piriri do bom, né? Exatamente. Que daí eu tive, reduziu e aí manteve, porque na verdade eu estava equilibrando, na verdade. Com o que eu estava fazendo, eu estava mantendo o peso. Eu não estava aumentando, mas também não estava emagrecendo, né? Então, quando eu tive esses episódios, eu emagreci e consegui manter. Então, assim, desses 6 quilos, ainda boa parte foi disso, né? E aí eu disse, bom, isso não está funcionando, né? Já tinha se passado aí 9 meses que eu tinha feito, tinha descoberto a pré-diabetes, né? E aí eu não estava alcançando o resultado, que era reduzir peso mesmo, né? Aí eu conheci a Adriana Bruscato, que também foi aluna do Movimento Change, né? Conheci ela numa festa que eu fui, né? Num chá de fralda de uma amiga. E aí eu tava ali conversando e tudo, e aí eu vi que ela tava falando com uma outra pessoa, né? E ela disse: Olha, me chamaram para fazer uma bariátrica agora e tudo mais. E aí me chamou a atenção, porque ela não tinha assim o tamanho assim, né, de uma pessoa que faria uma bariátrica, né? Eu disse: Olha, que estranho, né? Porque será que ela vai fazer uma bariátrica? Aí me chamou a atenção, eu fiquei observando o que ela estava fazendo, tentando disfarçar assim também para não ser tão discreta, né? E aí daqui a pouco ela disse assim: mas agora eu vou lá ver o que eles vão me dizer, mas agora eu já emagreci 40 quilos mesmo. Aí quando ela disse que emagreceu 40 quilos, aí eu não aguentei, né? Eu disse: Meu Deus, eu preciso emagrecer uns 30. Eu E preciso saber o detalhe, que. detalhe, viu, Simone, que está aí na live? A Adriana tem 54 anos. Na época, ela tinha 54 anos. Uhum. Continua contando. Aff, Maria, essa Aí eu história. fui obrigada, daí eu virei, né, Luda? Eu não aguentei, assim, eu virei para ela e disse:
Bom, como é que tu emagreceu 40 quilos? Tu vai ter que nos contar o teu case de sucesso, né? Pelo amor de Deus, porque eu preciso emagrecer, eu não consigo emagrecer, né? E a gente já fica pensando em várias coisas, né? Assim, com várias pessoas me perguntam se eu tô tomando remédio, né? Aí tu já pensa assim, ah, será que foi tomando um remédio? O que que a pessoa fez, né? Aí ela me disse, olha, eu conheci um programa, assim, assim, assado, da Luciana Horta e tudo mais. Ela me contou, assim, bem resumidamente, né, bem rápido. Ela vai te dar o Insta dela e tudo mais. Eu, tá. Aí tá, e aí eu, tá. Aí, na hora que ela foi embora, eu disse, opa, ela tá indo embora e eu não anotei o Insta. Daí eu fui lá e parei ela e disse, me dá o Insta aqui que eu vou entrar agora, senão eu vou esquecer. Aí entrei, daí ela disse, olha, eu acho que tá começando a semana do emagrecimento, né, e realmente... Acho que na semana seguinte estava começando, né, as atividades da semana do emagrecimento. Então já comecei a te seguir, já me inscrevi ali, já comecei a acompanhar, né? Até as lives eram às 18h18, eu vinha ouvindo no carro, né, no trânsito, eu botava para mim vir ouvindo, né? E com certeza, assim, Você emagreceu na semana do emagrecimento na verdadeiro? verdade eu não comecei na semana do emagrecimento, Você ficou Lu. só. Eu não fiz nada. Eu fiquei só ouvindo, né? Eu fiquei só assim, porque eu sou muito assim de pensar, sabe? Eu analiso bem a situação, vejo, eu gosto primeiro de analisar as coisas e depois tomar uma decisão. Então, a semana toda eu passei só ouvindo, aí eu assisti as lives, né, pra ver o que que o pessoal falava, o que que eles faziam, como é que era e tal. Até porque com a Adriana eu falei muito pouco, assim, foi assim, bem rápido, né? Ela não me explicou exatamente como que era, né? Então, assistindo as lives, eu fui entendendo um pouco melhor e vendo também as aulas. E, e aí eu resolvi, né, Lu? Daí domingo, eu não sei se foi domingo que foi, eu assisti uma das coisas também que me marcou bastante, assim, eu acho que foi a live, se eu não tô enganada, foi da Flávia, a Flavinha. Flávia, a Flávia Santoro ou a Salé, que é a doutora? Eu acho que é Santoro. Ah, Que eu então. acho que ela disse que trabalhava longe, eram uns 90 quilômetros de distância, eu acho que ela trabalhava. Ah, é E, a Flávia! e aí ela, Ah, esqueci o nome dela, que ela tá na segunda, ela tá indo para a terceira fase. Será e que. aí E aí ela disse que trabalhava super longe, era 90 quilômetros, acho, de distância, e aí ela levava marmita e tudo mais, não sei o quê. Eu disse, poxa, né? A gente reclama, né? Eu disse, poxa, eu trabalho a 22 quilômetros da minha casa, assim. Também levava, já levava marmita, né? Porque nesse cliente onde eu trabalho, não tem restaurantes próximo, né? Então é mais fácil a gente levar a nossa comida e comer lá na cozinha. E aí eu disse, puxa, né? As pessoas. E outra, vi pessoas mais velhas do que eu também, várias pessoas mais velhas, vários exemplos de pessoas mais velhas, que nem vi pessoas até de mais de 80 anos que tinham emagrecido. E eu disse, bom, então não é metabolismo, né? Então já descartei uma questão, né? E aí eu fiquei pensando, daí conversei com meu esposo, eu disse, ah, o que que tu acha? Será que eu faço? Será que eu não faço? Aí fiquei meio em cima do muro, assim, daí juntando com o exemplo da Adri, né? Aí eu disse, bom, ou não eu já tenho, né, Lu? Eu sempre sou assim, disse, bom, não eu já tenho. Então vamos lá, se eu vou tentar. Vamos ver o que que vai acontecer, né? E aí resolvi entrar na semana do. Entrar no movimento Change. Na semana eu só ouvi. Aí eu decidi me inscrever, daí eu me inscrevi. E aí comecei mesmo no dia 25, que foi na segunda-feira. Daí depois que eu saí do trabalho, passei no sacolão que tem aqui no caminho de casa, já fiz as minhas compras, assim, já para me organizar. 25 de, E de julho. julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai fazer dia 25 agora, 6 meses. Uhum. Conta para quem está Exato. agora quantos quilos você emagreceu sem fazer dieta, sem sofrer. E sem exercícios, 18 Você quilos. não fez exercício, Ju. Não, não, porque eu decidi parar a academia. Eu disse, bom, então eu vou parar a academia, já que eu emagreci e aí eu tinha dúvidas, né? Se durante a gestação eu emagreci por causa da alimentação restrita ou se foi por causa dos medicamentos que eu estava tomando para diabetes. Eu já tinha dúvidas sobre isso, né? Aí eu pensei assim, bom, mas se eu emagreci me cuidando durante a gestação, então de repente eu vou parar agora com a academia, vou cuidar, vou me dedicar para a alimentação, né? Vou fazer isso, vou cuidar da minha alimentação e aí depois
eu vejo o que que eu vou fazer em relação a exercícios, né? Porque eu sei que também é importante, Ah, né? Mas como eu li essa semana também, né? Uma das alunas postou que 90% é alimentação e 10% é exercício, né? não, Então, exercício eu falo. Exercício ajuda a emagrecer? Ajuda. Olha quantas pessoas no Movimento Change emagreceram 100. Para uhum, mim, se eu não faço exercício, eu mato o Alexandre, a Duda. Eu preciso de uhum, pôr para fora. Sabe? É minha válvula de escape, assim, me faz bem, eu durmo melhor, sim, né? Você vai colocar isso aí na sua vida, você vai ver o tanto de benefício que isso vai te trazer. não, Para emagrecer é, mesmo, não, né? Sem exercícios, Fernanda. Sem exercícios, 18 quilos. Essa pessoa que está conversando com você aí, vou mostrar aqui agora para você. sem Agora. exercícios. É essa pessoa que estava aqui, ó. Esse aqui foi o Natal de quando, Ju? Isso aí foi em outubro de 21. Olha isso. A gente foi numa convenção da empresa em Gramado. Aí já estava toda decorada a cidade, né, de Natal, já em Aí, outubro, por causa do Natal. essa pessoa aqui, foi a Fernanda, né, que perguntou dos exercícios. E Uhum, ela, aqui, deixa eu te contar, Fernanda, ela come um monte de coisa gostosa. Isso é comida dela, Fernanda, dela. uhum, Cresceu sem fazer exercício e sem fazer dieta, comendo coisa gostosa, uhum, incluindo coisas simples, deliciosas. uhum, O meu preferido. uhum. É, adoro. Amor, aqui você colocou cacau nele, né? Ok. Nossa, Ju, olha isso. E esse trem bom aqui é o Prestígio? Sim, é um bolo de prestígio. Alexandre vai morrer do coração. Coisa que ele mais ama é Prestígio. A Fernanda está falando que conhece essa pessoa há 36 anos. É sua prima, né? Minha prima. Olha aí, Fernanda. Comendo gostoso, comendo gostoso. Ai, não, O gente, é principal. uma agora. O Zélia principal. falou que na semana do emagrecimento verdadeiro, ela emagreceu 4,8 kg. Senhor! Nossa. Senhor! Agora conta, Ju, porque fica todo mundo achando assim, gente, então esse negócio daí é um milagre? Como assim que esse povo emagrece sem nada, né? Bem, presta atenção, pessoal. Aqui é metodologia, né? Tem um passo a passo, um GPS. Vocês viram a Ju falando aí. Ai, tem cliente lá que eu trabalho, eu prefiro levar a marmita. Como é que foi, Ju? Conta para eles, emagrecer sem cardápio e sem dieta. Foi assim, largado, se vira? Como é que é isso? Na verdade, a gente aprende, né, Lu, a fazer as escolhas, né? Como eu disse, eu sempre levei marmita, né? Então, eu fazia minha marmita em casa e levava. Só que, por que que eu não emagrecia, né? Na verdade, é saber fazer as escolhas, é saber combinar, né? É a questão de fazer aquilo que é o certo, na verdade, né? É o certo e a gente não faz, que a gente acha que é besteira, que é bobagem, né? A questão de comer as quantidades certas, no horário certo, né? Saber o que comer, quando e como comer, né? Que é o que eu disse também, porque a gente acaba muitas vezes atropelando, ou até pelo hábito mesmo que a gente já tem, né, de comer muito nas refeições e ficar muitas horas sem comer, né, e não é nada que precise de grande tempo, né, para elaborar, né, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de cozinhar, eu não gosto da cozinha, Eu. né, eu não gosto, nunca gostei. Aqui em casa quem cozinha é meu marido, Que sus- né, sempre foi, né. Então, assim, quem gosta da cozinha é ele que desenvolveu, ele disse, eu também não gostava, mas alguém tinha que cozinhar, e aí ele começou a gostar de cozinhar. Então a cozinha ficou para ele, Olha né? isso. E aí agora, com essa questão do movimento change, que eu tive que adaptar a minha alimentação, né? Que eu fui fazendo trocas, né? Que nem assim, eu sempre gostei muito de padaria, né? Nossa, final de semana, assim, meu final de semana começava na sexta já com uma pizza família, assim, enorme, né? Sábado ou domingo a gente já ia na padaria comprar sonho, comprar bolo, comprar salgadinho, né? Então, assim, como é que a gente faz? É claro que a gente não pode enfiar o corpo inteiro na jaca, né?
todos os finais de semana e toda hora. Então aí que entra a questão da metodologia também, da gente aprender a comer certo, a comer os alimentos de forma adequada, né? Aprender receitas saudáveis, né? Como esse bolo que eu fiz aí, ele é uma receita saudável e melhor do que ser saudável, eu fiz ele em 10 minutos. Tá vendo? Porque as minhas receitas, elas são todas assim. Como eu disse, eu não gosto de cozinha. Se eu tiver que ir pra cozinha e ficar 1 hora cozinhando, eu não vou ir, né? Então, assim, e eu gostei, sempre gostei muito de lanche, né? O meu almoço eu faço a comida, porque aí o que que eu faço? Eu me organizo, já me organizava antes e continuo me organizando. Final de semana, que daí eu tô em casa, tenho um pouco mais de tempo, aí eu organizo o meu cardápio da semana. Eu já faço as minhas marmitinhas e deixo congelada. Né? Já deixo ali. De manhã eu só abro a geladeira, tiro a minha marmitinha ali e todo dia eu preparo a minha saladinha ali, que é 5 minutinhos, tá pronta, né? E os meus lanches que eu gosto tanto, né? Eu adorava comer cacetinho, adorava, né? Mas eu aprendi outros lanches que são muito mais saudáveis e muito mais gostosos do que o cacetinho, né? Como os exemplos que tu Você colocou não ali. pode comer o cacetinho, né, Ju? Não me faz falta. Eu como. Às vezes eu como. Só porque a gente. Às vezes eu como só por causa do carbo restrito, que é um passo da metodologia ao carbo restrito. Então, às vezes eu como o cacetinho, muitas vezes eu como o carbo restrito para atender o quesito ali, entendeu? Exatamente, porque não me faz falta. Muito importante isso que você falou, porque eu vi a Simone falando aqui. Eu já tirei os carboidratos, mas eu não consigo emagrecer. Simone, não tem que tirar o carboidrato, tem que aprender a comer o carboidrato. A comida é boa demais, Simone. Esses momentos com a família, essa socialização, sempre vai ter comida. Se você perde toda vez para comida, você vai ganhar de quem? Né? E outra, Né? o que a Ju falou é muito importante. Ela come o cacetinho. Ela pode comer o que ela quiser. Por um acaso, aquela receita é saudável. Mas se ela se Uhum, planejar, ela pode comer até um pedaço de bolo lá da padaria que ela uhum, gosta, comer o sonho, não tem problema. Ontem eu fui comemorar o Movimento Change e no final da noite comi um sanduíche no madeiro de cordeiro, Ju. Sem nem explicar o gosto que aquele trem tinha, de tão bom que tava. Gente, hoje eu emagreci 500 gramas. Não é o que você faz uhum. no dia, né, Ju? É Não, uma é metodologia a que vai soma. criando. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que você vê a importância de ter o GPS do emagrecimento verdadeiro, que é essa metodologia, te guiando nessa jornada? O que você acha que ele faz diferença? Eu acho que o GPS, na verdade, ele faz com que a gente pratique, né? Que a gente nos força a praticar, de fato, a metodologia, né? Porque ali tá a regra. O GPS nada mais é do que o passo a passo, as regras que a gente tem, né? Que são normal, vamos tomar água, né? A questão da gente pesar, né? Da gente pesar comida, para a gente aprender a comer a quantidade certa, né? Aí teve um item que entrou depois que eu comecei, que foi a questão se o intestino funcionou ou não, porque muita gente fala que tem intestino preso, né? E aí isso aí também melhora ao longo do tempo, à medida que a gente melhora a alimentação, inclui mais fibras, né? Inclui mais alimentos saudáveis. A questão sempre que a Júnia fala também do descasque mais, desembale menos, né? Então, assim, eu já notei uma. Hoje eu não posso dizer, né? Eu acho que meu intestino já melhorou muito, né? Eu acho que é bem importante isso também. A questão da gente controlar o peso diariamente também, eu acho que é bem importante, porque por mais que a gente se planeje, né? Às vezes, assim, o fato da gente comer fora dos horários também, né? Daqui a pouco tu vai comer muito tarde, né? O outro dia não deu tempo do teu corpo também processar o que tu comeu. Acaba que a balança acaba subindo um pouquinho, né? Então, assim, mas é o que tu falou, é o conjunto, na verdade, né? A soma de tudo que tu faz durante a semana que vai te dar o resultado, né? Que nem eu saí de férias, vou te falar dos dias ali que eu saí de férias que eu realmente não me cuidei. Eu até esqueci a balança em casa, para falar a verdade. Eu disse, puxa, né? Agora. Aí esqueci, porque eu disse, eu tenho que me pesar de manhã, então eu vou pegar a balança de manhã. E aí eu esqueci. Aí eu disse, bah, e agora, né? Mas aí a gente saiu com as crianças, fomos pra praia. Daí a gente também não queria cozinhar, a gente não queria ficar na função assim de Ah, cozinha também, porque eram poucos dias que a gente ia ficar. Aí no fim, quando eu voltei, que eu pesei, eu tinha aumentado acho que 1,6 kg, né?
E aí eu voltei já, e aí naquela semana das minhas férias teve a estratégia, né, da cetogênica, e eu disse, não vou fazer essa semana porque eu sei que vai ser uma confusão, né, então eu vou deixar para outra semana. Aí eu voltei, Lu, e fiz a estratégia da cetogênica e eu emagreci 2,9 kg em uma semana. Nu. Então, assim, a gente aprende, na verdade, assim, não que tu não vá adquirir, né? Porque daqui a pouco, em algum momento, tu vai dar uma relaxada e vai. Ah, agora eu não tô afim de ficar ali, né, cuidando, ou não tenho como pesar comida, né? Não tenho como fazer a minha marmitinha, ou vou comer, vou almoçar ali na padaria, vou comer um pastel mesmo que é um lanche e vou sair andando, entendeu? Vou comer na rua qualquer coisa. Então, assim, eu acho que é válido, que é o que a gente falou também sobre a regra, né? A gente ter a regra. Nossa regra, o nosso guia é o GPS, é o aplicativo. Eu já usei outros aplicativos. E aí eu usava, sei lá, uma semana, daqui a pouco eu já estava de saco cheio de usar aquele aplicativo, porque era chato, era cheio de frescura, era demorado para preencher, né? O GPS a gente preenche ele em menos de 1 minuto, né? Enquanto eu estou tomando meu café da manhã ali, eu já estou preenchendo. Então, assim, não me atrapalha em nada, né? Não tem frescura, assim, não tem aquela coisa. Eu preenchia um antes que eu tinha que ficar catando os alimentos. Se eu comesse um cacetinho, eu tinha que ir lá procurar pão francês, adiciono. Ai, também já. Margarina, adiciona. A meia fatia de queijo, adiciona. Então, assim, eu ficava quanto tempo? E fora que às vezes eu nem encontrava os alimentos. Aí eu ainda tinha que estar vendo como é que eu ia fazer, eu tinha que incluir o alimento, eu tinha que estar procurando, sabe? Então daí não. E além de não ter o acompanhamento, né? Eu acho que o GPS também ele nos mostra, a gente vai acompanhando a nossa evolução dentro do GPS, né? Aí eu até comentei, eu que sou contadora, assim, já estou habituada a analisar números e analisar indicadores e tudo mais. Eu achei bem legal que a gente faz esse acompanhamento ali dentro do GPS, fica todo o nosso histórico ali, né? A gente consegue ver a nossa evolução, a gente vendo a nossa evolução também, a gente fica mais motivado, né? A continuar a fazer quando a gente começa a ver os resultados, porque no meu caso, em 60 dias eu tinha emagrecido quase 10 quilos, Olha só. né? E aí, passei fome, foi difícil? Não, não foi difícil e não passei fome, né? Como eu disse, as minhas refeições eu faço em 10 minutos, né? E o meu almoço, que daqui a pouco, tem que cozinhar alguma coisa, aí eu preparo final de semana e já deixo pronto, né? Mas assim, aprendi muita coisa boa, que nem eu te falei do cacetinho, né? O mingau de amendoim, né? Esse mingau de chocolate, né? Tem as panquecas, Olha são aqui. saborosos, muito, muito São muito saborosos. gostosos, muito prático, né? Nossa Senhora! Ave Maria, esse daqui é um mousse de maracujá? É um mousse de maracujá. Ave Maria, um tanto de coisa gostosa, gente. Olha aqui. Quem disse que tem que ser sem graça, sem sabor? Né? Isso não existe, gente. A gente não consegue ter uma vida de restrição. A Ju falou uma frase numa reunião do Movimento Gente que foi fabuloso. Para todo mundo devia escutar e gravar na alma e no pensamento. O GPS é a nossa metodologia, é o nosso app. Beleza. Ele é a regra. Né? Todo dia você vai ali, responde, pá, 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 pá. Não quer dizer que você não vai comer nada fora do plano. Não quer dizer, então eu nunca mais vou poder ir lá e comer a minha pizza. Imagina, claro que vai. Mas quando se tem a regra, a exceção é Uhum. permitida. Isso que a gente tem que pôr na cabeça da gente. E olha outra coisa importante que a Juliana falou. Quando ela voltou de férias, ela não foi para restrição. Não foi. Ela foi primeiro organizar, voltou para o GPS, depois ela fez a estratégia. Depois de uma semana, e ainda perdeu um tantão, né? Para a Uhum. gente entender de uma vez por todas, gente, que não precisa sofrer para emagrecer. Não precisa deixar o cérebro ficar ganhando da gente. Ai, mas isso é difícil. Ai, mas qual difícil que a gente escolhe? Ju, quando você pensa nas suas roupas que estavam lá, uma das coisas que marcou, você falou de cruzar a perna, né, Ju? Quando você consegue cruzar a perna e usar o salto alto que estava esquecido. Eu não Para usava mais faculdade. salto. Uhum. Tem algumas coisas que são, parece fúteis, né? E aí, mas aí as pessoas dizem assim, mas se te faz feliz não é fútil, né? Daí algumas coisas eu vou aprendendo, assim, então é verdade, né? Então, se me faz bem, por que não, né?
Então, a questão do salto. Quando eu tinha emagrecido logo que eu ganhei meus filhos, eu mandei fazer uma aliança nova, porque a gente tinha comprado uma aliança e eu tinha mandado fazer e o Orives não tinha feito a aliança da forma que eu queria. Ficou horrível, ficou nada a ver com o que eu tinha pedido para ele. E aí eu mandei ele fazer uma simples. Não, então faz uma simples e pronto, né? Era uma aliança grossa, assim, bonita e tal, mas não era o modelo que eu queria. E aí eu fui comprar o anel de 15 anos da minha sobrinha. E aí eu vi uma aliança linda. Eu disse, ai meu Deus, é essa aliança que eu queria. E aí eu peguei e mandei fazer a aliança. Eu peguei as nossas alianças, né? A gente tinha algumas joias. Meu marido tinha um anel de infância que ele disse, olha, eu nunca vou usar esse anel. Era um anel de ouro maciço, assim. E ele disse, ah, então vamos mandar fazer essa aliança que tu quer, né? Aí mandei fazê-lo. Mas sabe o que que aconteceu? Ah, Meses depois, a aliança deixou de servir. Porque eu engordei. Porque quando eu ganhei os meus filhos, eu tinha emagrecido. E aí depois eu engordei de novo. E aí eu tava com a minha aliança guardada. Eu disse, puxa, né? Fiz a aliança do jeito que eu queria e tal. E aí agora eu não posso usar a aliança, porque não entra mais no meu dedo, né? Então, assim, parece uma coisa boba, mas isso eu gosto, eu uso a minha aliança, né? Tipo aqui, ó, tá aqui a minha aliança. Deixa eu até tirar o comentário. É. Tira o print aí, minha gente! Todo mundo Hoje eu pode uso. ver. Que delícia você poder colocar a sua aliança. Inclusive, agora tá ficando grande a minha aliança. Ontem o Carlinho da Gisele estava com a aliança no dedão. Aqui. Uhum. Porque ele falou, eu vou perder essa aliança. Tá enorme, 20 quilos depois fica como? É isso mesmo. São Mas isso coisas aí é fácil. É fácil mandar. coisas tão simples e tão corriqueiras que deixam de fazer parte, né, da nossa vida por causa dessa mudança, né? Porque a gente vai engordando, 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 e aí se perde. E a questão da exceção, na verdade, é que quando a gente está nessa situação, a gente diz, ah, eu já tô com o pé na jaca mesmo, segue o baile, né? Daí tu não se preocupa. Agora, quando a gente está nessa fase, assim, se propõe, né, fazer essa reeducação alimentar, de fato, de comer as coisas certas, se a gente sai da rotina, a gente sente falta, né, de voltar e comer as nossas comidas de novo, né? Eu adoro, adoro, que nem eu falei, os mingaus, as panquecas que eu faço também, eu adoro, né? Porque os bolos de caneca que eu faço também. Esse bolo prestígio, na verdade, é uma adaptação do bolo de caneca, né? E aí eu fiz um bolo numa travessinha, cortei no meio e fiz o recheio, né? Umas coisas que tu faz em 10 minutos, entende? Então não precisa estar comendo só o arroz integral, porque daí essa semana eu fui, olha só, essa semana eu fui fazer a unha, né? E aí a manicure disse que ia fazer uma cirurgia, coisa e tal, não sei o que, daí já entrou no assunto de emagrecer. E aí eu disse assim, mas tu não é gorda, né? Por que que tu tá fazendo dieta e tal? Que ela disse, ai, meu médico me deu pra mim fazer dieta, agora tô tendo que comer pão integral e coisa. Ai, guria dela começou a falar assim, bah, mas o arroz integral não tem condições. Ela disse, eu não consigo comer. Aí eu disse, tá, mas por que que tu tá fazendo dieta, né? Daí ela disse, porque tu é magra? Daí ela disse, eu tô com triglicerídeos alto, né? Então eu disse assim, na verdade, a má alimentação, os erros, na verdade, eles não atingem só quem está obeso, né? Atingem também as pessoas que estão magras, porque daí começa a ter outras alterações também, né? Mesmo que esteja no seu peso, né? E aí, olha o que ela me disse, Lu. Ah, Não, olha o que ela disse. Aí comentei com meu esposo, ele bah. Aí a outra pessoa que estava ali começou a puxar assunto sobre isso e tal. Daí ela disse assim. Daí mostrei a foto do antes e depois, essa, né, com a roupa branca, assim, e o depois. E ela, sério que tu tava assim? Eu disse, sim, eu estava. Estava assim. E ela, ai, capaz. Daí a minha manicure disse assim, tava. Ela tava enorme. Ela mal cabia nessa cadeira e a bunda saía para fora, assim. Ai, eu disse, ai, que situação, meu Deus do céu, olha. olha isso, gente. Olha isso, ainda devia ter esfregado no narizinho dela os seus exames. A Ju tá aí na live. Ju, a Ju Meneguti mandou os exames dela. Sabe o que aconteceu com a pré-diabetes dela? Conta aí, Ju. Eu fiz os meus exames, na verdade, assim, eu tinha pré-diabetes, né? Aí depois o meu médico me pediu mais exames depois da pré-diabetes.
E aí eu vi que os exames do fígado também que eles fazem, eu acho que é um exame, pelo que eu entendi, mede assim a gordura no fígado, né? E aí já apareceu alterado também. Um deles estava já assim no limite, né? E o Tá. outro já tinha passado um pouco do limite, né? E aí eu já comecei a ficar preocupada também, Gama GT né? tava 43, É. a glicose 117, 94. Querem saber como é que tá hoje? 74! Agora eu refiz os exames, agora que eu emagreci os 18 quilos, eu disse, bom, vou refazer agora, né? E aí os meus exames agora estão todos no limite mínimo praticamente, né? Todos eles. Olha aqui, Júnia, que eu sou ótima para ler exame. Ainda bem que a Ju tá aqui, mas não preciso nem saber, porque o Gama GT de 43 passou para 16. Uhum, A glicose, a insulina, que era 11,7, passou para 5. uhum. Ave Maria, você imagina, Ju, se você não tivesse falado sim para o movimento Change, imagina como é que você ia estar agora. Eu ia estar do mesmo jeito, né, Lu? Com certeza, sem dúvidas, eu não tenho dúvidas disso. Porque eu não ia saber conduzir, eu não ia seguir um plano alimentar de uma nutricionista, né? Não ia fazer isso, tanto que eu já não tinha feito isso a minha vida toda, né? E só fui aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, né? Porque aqui a gente aprende a fazer essas combinações e a comer coisas gostosas e saudáveis, né? Acho que essa que é a sacada, né? E a Não é questão ansiedade, de não Ju, comer. e a ansiedade? Não tenho, Tá não tenho tido descontando muito. na comida igual você descontava Não, antes? não, eu acho que caiu a ficha, assim, a questão de tu usar a comida para tudo, entendeu? Usar assim, ah, se eu tô ansiosa, se eu tô nervosa, eu como. Se eu tô feliz, eu vou comer, sabe? Tudo era motivo para comer, né? E comer sem limites também, né, Lu? Sem limites, né? Porque daí, tipo, ia comer uma pizza, comia 5 fatias de pizza, Misericórdia. né? Hoje eu acho que se eu for comer uma pizza, eu vou falar a verdade que eu não pedi mais essa pizza família. E nem comprei mais pizza nesses últimos 6 meses, mas porque eu não tive vontade, né? Eu não senti vontade de comer, mas eu tenho certeza absoluta que se eu pedir a pizza hoje, se eu comer 2 fatias vai ser muito. Porque a gente reeduca o nosso estômago, a gente não consegue mais comer o que a gente comia. E tanto que esse aumento e essa compulsão que a gente tem pela comida, ela vai aumentando aos poucos também. Né? Porque daqui a pouco tu começa comendo uma, aí tu passa para 2, e aí daqui a um tempo tu começa a comer 3, e aí ela vai aumentando, e aí o teu estômago ele vai aumentando na mesma proporção, Isso. né? Então, porque quando eu era mais nova, eu já tinha tido uma situação onde eu tinha emagrecido, né? E aí eu notei isso, que o estômago ele vai diminuindo, né? Tu vai diminuindo essa compulsão pela comida. E agora a mesma coisa, entendeu? Eu como um pouquinho, às vezes eu como carne, salada, assim, chega, às vezes eu não consigo nem ir até o fim do prato, né? Porque daí eu já fico satisfeita. O Alexandre está falando aí, reeducamos o nosso estômago, muito mais do que isso, Alexandre. O cérebro. E aí o estômago entende o lugarzinho que ele tem que ficar, porque o cérebro é poderoso. Uhum. E se a gente não dá uma voz ativa para ele, já era. Ele vai te convencer que você está cansado, ele vai te convencer que você tem 50 anos, que não tem jeito, ele vai te Uhum. convencer que você vai ficar flácida. Eu vi a Simone falando, mas, ô mentora, achei chique, hein, Simone? E a minha flacidez? Ô, Simone, eu tenho flacidez, sabe? Poxa, eu tenho 50 anos, eu emagreci 50 quilos, mas você quer saber? Eu prefiro 1000 vezes essa flacidez aqui do que aquele tamanho inteiro que eu tava, sabe? Que eu não podia nem usar uma blusa assim que era tudo junto, uma coisa só. Deus me livre. Isso aqui a gente vai, faz ginástica devagar. Eu faço 3 vezes na semana, Simone. Ó, meu braço aqui é até forte, mas eu tenho pele. Bem, é a idade, né, Ju? A gente vai E a questão colhendo. da saúde, né, Lu? Eu acho que o que tu prefere? Tá enorme, tá redonda, né? E cheia de doença, né? Ou tu tá magra, vai estar com a pele um pouquinho mais molezinha ali, que aí tu pode também resolvendo na academia, né? É Também isso tu aí. pode.
né? E é para todo E ter mundo. saúde, É pra né? todo Na verdade, qual difícil tu escolhe, Lu? É a velha pergunta, né? Qual é o difícil que tu escolhe? Quer ter saúde mundo. ou tu quer continuar comendo as panelas inteiras, né? Tipo isso. Ave Então, eu acho que tem Maria. que. E eu acho assim também que quando a gente emagrece, quando a gente começa a emagrecer, que a gente começa a ver o resultado, a gente também diminui um pouco a nossa ansiedade, né? A gente começa a olhar outras coisas, a gente começa, né, ter outro olhar para as coisas também, começa a ficar mais motivada também, começa, né? Eu acho que essa questão da ansiedade também, eu acho que também é um pouco isso, né? E a questão da gente comer corretamente também, eu acho que organiza o nosso corpo, tem a questão dos hormônios também, que a Juni explica também, né? Regula todos os teus hormônios, as coisas começam a se encaixar Ela já também, escreveu aí né? para você, com a insulina baixa, assim, vai ficar muito mais fácil de manter o peso. Olha para você ver. E aí, isso, e aí o que que acontece? Daí tudo vai se encaixando dentro do teu corpo, a engrenagem começa a funcionar, foi isso que eu entendi, né? Aí tudo começa a funcionar, as engrenagens se ajustam e as coisas começam a funcionar, né? E aí tu te acostuma também com isso, né? E tu também quer manter isso, né, Lu? E além, assim, ó, é que nem eu disse, eu aprendi a comer coisas novas e eu gostei do que eu aprendi a comer. Que as velhas não me fazem falta. Isso é fabuloso. O que significa o emagrecimento verdadeiro para você? O que que eu vou te dizer, né, Lu? Acho que a foto, como eu falei, a foto em si já diz bastante coisa, né? Mas para mim, o emagrecimento verdadeiro, ele representa uma mudança de vida, né? Uma mudança de hábito consistente, né? E sustentável, né? Porque a gente aprende a comer comida de verdade, comidas gostosas, comidas saudáveis, né? No meu caso, eu aprendi a comer comidas práticas também, porque se não fosse, não ia funcionar para mim, né? Para mim se tornou uma filosofia de vida, né? Eu quero continuar fazendo e acompanhando e seguindo, né? Ainda mais com saúde, né? Nossa, Quero continuar sempre, sempre. olha isso. E eu acho que aqui a gente aprende muito, né? Essa consciência que a gente tem que ter em relação à comida, em relação ao nosso corpo, né? A nossa responsabilidade, porque na verdade a nossa obesidade é responsabilidade nossa, é o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? O que a gente está consumindo são as nossas escolhas, né? Então, assim, uma coisa também que pesou muito para mim decidir vir para o movimento Change, porque eu não lembro bem as palavras, tá? Mas que tu disse assim, qual difícil você escolhe? Você quer continuar comendo tudo que você come, ou você quer comer comidas saudáveis, enfim, e ter saúde? Não, quer continuar comendo e tomar remédio, É, né? Ou tu quer comer comidas saudáveis, ser saudável e aí depois continuar comendo o que você gosta, né? Que na verdade eu acho que aí é a questão da busca do equilíbrio, né? Então assim, aí eu já me senti bem intimidada assim com isso, né? Porque eu disse, bom, essa aí é para mim porque eu já tô na pré-diabetes, então a minha situação já é essa. Vou continuar como estou e aí vou entrar na vida dos remédios e aí já ia, né? Uma das coisas e aí depois vem outras, né? Então, assim, eu decidi mudar porque eu disse, bom, se eu não viver até os 100 anos, ou se eu tiver algum problema, que não seja pela obesidade, que não seja culpa minha, né? Que seja por qualquer outra coisa, porque tem pessoas magras que têm problema também, né? claro, isso Mas aí, aí. mas aí que seja por outros motivos e não por culpa minha, por eu ter comido tudo, né? E não de tudo, É. né? Então, Arrasou, minha querida. Queria te agradecer por essa live tão inspiradora, igual a Euseli falou. Meu Deus, que live esclarecedora, inspiradora. Obrigada, Ju, de verdade. Beijo, a gente se vê no... funciona. Beijo. Emociona. Obrigada, Ju.